Jesus falou, ide, fazei, ide, fazei, ide, fazei. Ele não falou, ide, fazei convertidos. Esse é o grande problema hoje. Nós estamos convertendo gente, nós estamos levando o evangelho para muita gente, mas tem muita gente que não está sendo discípulo. Aí você fala assim, mas nós queremos aumentar o nosso número de células. Peraí, tudo bem, mas célula é para fazer discípulo. Então nós precisamos de discípulos. Olha só, dizem que a quantidade de pessoas hoje que passaram por uma igreja evangélica e não estão mais na igreja hoje são milhões e milhões de pessoas que sentaram, que ouviram, que aceitaram Jesus, que foram para ser batizadas, que foram batizadas, que fizeram curso tal, mas foram embora da igreja e nunca mais apareceram. Nós temos milhões de pessoas assim. Milhões. Nós sabemos disso. Porque muitas vezes, quando eu chego no final do ano e a gente faz um levantamento do que foi feito durante o ano na tua célula, a gente descobre que passou muita gente na célula, que muita gente foi batizado, que muita gente foi por revisão. Se nós tivéssemos todas as pessoas que passaram pela revisão das nossas igrejas, não caberiam nos nossos salões. Onde está esse povo? Onde é que está esse povo? E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você, essas pessoas não têm problema nenhum com a igreja, com Jesus, aliás. Não tem problema nenhum com Jesus, mas tem problema com a igreja. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus, para que todas as pessoas que passarem na nossa frente, elas sejam discípulas. Amém. Discípulas de Jesus. Nós estamos com esse problema que nós estamos... coloca Jeremias 56 aí, olha só. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, a ovelha é minha, mas está perdida. Por quê? Porque os pastores não tomaram conta. Os pastores não cuidaram. Os pastores não apacentaram como deveriam ter apacentado. E elas agora perambulam pelos montes. Os montes são as distrações. Os montes são tudo aquilo que tira você do projeto de Deus para a sua vida. Às vezes, de vez em quando alguém chega assim, encontrei com fulano. Né? Tem uma hora da pregação que vocês têm que ouvir o coração do pastor. Suporto o coração do pastor. Encontrei fulano. Outro dia um cara chegou assim, encontrei fulano, pastor. E aí? Está morando em Miami? Eu falei, está milionário. Milionário, E qual a igreja que ele frequenta? Não, ele está fora da igreja. Então, meu irmão, não me dá notícia disso. Não quero saber. Não quero saber. Encontrou? Aí você vai falar assim, sabe qual é o meu sentimento? O meu sentimento, Francisco Almeida, fracasso. Passou aqui, sentou aqui, bateu palma, adorou. Para mim, é fracasso. Isso é... Tá. Azar meu está numa igreja chamada Sara Nossa Terra. Que quer sarar o mundo. Aí, como é que faz? Cadê o cara? Não, ele está bem. Está bem uma ova, meu irmão. Desculpa, gente. Não, porque é o seguinte, assim, não me dá essa notícia não, por favor. Não quero saber. Uma vez cheguei numa festa de casamento, eu fui fazer um casamento, tinha lá uma porção de jovens, que eram nossos jovens, bebendo, entornando.
Sabe o que eu fiz? Eu fiz o casamento e fui embora. Triste, abatido, frustrado, chateado. Tinha gente ali que eu gastei horas conversando, atendendo, chorando, visitando. Cadê? Onde é que está? Deus não me chamou para fazer convertido. Deus me chamou para fazer discípulo. Diferente. É diferente. Quando ele fala assim, ó, o meu povo não está comigo. Nós temos que aprender a formar discípulos. Isso falta para a gente. Isso não falta só aqui nessa igreja, não, em todas as igrejas. Nós precisamos fazer discípulos. Discípulos que farão discípulos. Discípulos que serão apaixonados por Jesus. Eu ia chamar até a Lucimar para falar, mas não vai dar tempo não, Lucimar, porque comeram metade do meu tempo, entendeu? Então, assim, entendeu? Mas a Lucimar falou, vem cá, Lucimar, rapidinho aqui, vem cá. Vem cá, Lucimar. Uma salva de palmas para a Lucimar, ela merece. Lucimar, o que você perguntou? Como é que foi lá? Você abriu uma célula e como é que foi lá? Me conta. Rapidinho, amiga. Então, essa semana nós abrimos 2 células, né? A gente tem... Glória a Deus. Minha querida Rose está ali. Levanta aí, Rose. É a líder em treinamento dessa célula. Glória a Deus. E assim, o que eu compartilhei com o bispo, que me deixou bastante feliz, né? É que o trio que está comigo lá, que é líder, co-líder e líder em treinamento, no final nós oramos. E o primeiro dia de célula, nós já oramos pela multiplicação da célula. Então, assim, naquele dia, né, eu saí de lá com o meu coração verdadeiramente ardendo em chamas. Porque, assim, entender que a gente está multiplicando aquilo que Deus deu para a gente, né? O amor por Deus nos faz obedecer a Deus. O amor por pessoas nos faz ter compaixão. E quando nós unimos a obediência e a compaixão, nós cumprimos o mandamento de Jesus, que é fazer discípulos. Amém? Então, dentro do estudo de célula tinha uma pergunta, né? Qual era a nossa expectativa para o ano de 2023? E assim, elas querem evangelizar. A gente já estava ali preparando uma forma de ganhar discípulos. Gente, eu vou falar, eu saí de lá explodindo, né, bispo? Eu tive que compartilhar isso com o bispo, porque isso me fez verdadeiramente me sentir, né, no caminho. Amém? Uma das coisas que perguntaram na célula foi, ela não falou, assim, o desejo que eu tenho é formar discípulos para Jesus. Amém. Que diferença. Olha só, fizeram perambular pelo monte. Monte é distração. Se você vai nesses países árabes, esses países lá, naquela região, as idolatrias estão nos montes. Hoje as pessoas têm muitas idolatrias, o dinheiro, as ocupações, as distrações. Tem gente que abre mão de tudo para estar abre mão da igreja, abre mão de uma célula, abre mão de um discipulado, abre mão de um relacionamento, para estar numa coisa que não tem edificação nenhuma. Vaguearam por montanhas, colinas, esqueceram o seu próprio curral. Curral é lugar é o aprisco. O curral é o lugar de proteção. O curral é o lugar de alimento. O curral é o lugar de sarar feridas. O curral é o lugar de cura. Entendeu? Amém. Nós somos aqueles que são chamados para equipar os santos. Equipar os santos. Nós somos aqui para equipar vocês. Treinar vocês. Eu vou dar algumas dicas aqui muito práticas para como você formar um discípulo e consolidar esse discípulo. A primeira delas é o que foi falado hoje de manhã, tempo com Deus. Tempo com Deus. Qualidade. Como é que você vai ensinar para o seu discípulo a depender de Jesus se você não depende de Jesus? Como é que você vai ensinar uma coisa para ele a chegar num lugar que você não conhece?
Ler a palavra é importante. Ter um tempo a sós com Deus é importante. Para a sua edificação e para o seu fortalecimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para formar um discípulo é ter um tempo com Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é ser... porque o vertical gera o horizontal. Amém. Se não tem vertical, não tem horizontal. Nós não temos conteúdo se você não tiver tempo com Deus. Se você não tiver leitura da palavra. Não temos conteúdo. Assim, como que era em Israel antes? Em Israel tinha o rabino, e o rabino tinha os seus talmidins. Talmidim eram seus discípulos. Discípulos dos rabinos. Então, todo rabino tinha talmidim. Quanto mais importante era o rabino, mais exigente era o rabino, pelo seu talmidim. E então, quando Jesus andou com os seus discípulos, isso não espantou ninguém. Por quê? Porque existia naquela época os rabinos que caminhavam e atrás deles seus talmidins. Entendeu? Então era uma coisa assim, era um costume da época, um rabino e seus seguidores. E naquela época dizia o seguinte, que o melhor talmidim é aquele que chega no final do dia e está coberto de poeira. Por quê? Porque naquela época as estradas eram de terra, né? E quando as pessoas caminhavam, eles levantavam poeira. Quanto mais perto ele ficasse do rabino, para escutar o rabino, seria melhor. Porque o rabino falava o tempo todo, ensinava o tempo todo. E ele queria aprender, ele precisava aprender. Então eles ficavam... Então a figura que se tem é uma pessoa caminhando, um bolinho atrás dele, um bolinho assim, tudo fazendo força, se esquivando, para escutar cada vez mais o rabino falar. Agora, para você ser talmidim, você tinha que ter algumas características. Para você só ser... assim, o talmidim o rabino escolhia seus talmidins. E sabe qual era o principal critério? Só vai ser talmidim comigo se ele quiser ser rabino um dia, para ensinar o que eu estou ensinando. Então, se você for nas escolas rabínicas de Israel, você vai ver ensinos de muitos e muitos anos atrás, porque aquilo foi passando de geração em geração. Então, eu não vou andar com uma pessoa que não vai multiplicar o que eu vou falar. Eu não vou treinar uma pessoa que não vai multiplicar o que eu estou fazendo. Que coisa de... Eu só fico pensando os discípulos de Jesus. Porque o talmidim, o processo era, eu vou fazer o que o meu rabino fazia. Aí os discípulos de Jesus, pô, mas Jesus ressuscitou morto, andou sobre as águas. Poxa, eu vou ter que fazer isso também? Jesus falou assim, vocês vão fazer maiores obras do que eu. Vocês vão fazer maiores obras do que eu. Vocês vão fazer maiores obras do que eu. Que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Eu quero fazer tudo igual o meu mestre fez. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, porque quando eu for cheio do Espírito Santo, eu vou fazer as mesmas obras e maiores do que ele fez. Se você pensar, quando Jesus fala assim, você vai fazer obras maiores do que eu, é porque Jesus pregou para pouca gente. Os seus discípulos em Atos dos Apóstolos já pregaram para muito mais gente do que Jesus. Quando Pedro falou e batizou não sei quantos mil naquele dia, ele falou muito mais gente, ele batizou muito mais gente do que Jesus. Então nós podemos hoje, nós podemos alcançar coisas maiores, porque olha, não é ressuscitar morto, andar sobre as águas, não, é falar de Jesus, evangelizar e tornar, nós podemos fazer obras maiores do que Jesus. Amém. Ele já falou isso. Amém. Podemos. Alguém vai dizer amém agora para mim? Amém. Você quer fazer obras maiores do que Jesus fez? Amém. Que coisa boa.
fazer obras maiores do que Jesus. Então, a primeira coisa que eu digo a você, tenha tempo com Deus. O Talmidim tinha tempo com o seu rabino porque ele queria fazer as mesmas coisas que o rabino fazia. Ele queria ser treinado para isso. Então, quando você tiver um tempo com Deus, é para que você possa fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Segunda coisa, seja amoroso. Seja amoroso. Aí que entra o cuidado. Cuidado com as pessoas. Aí que vem a nossa cura. Assim, quando você se torna um discipulador, você entra num processo de cura. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa melhor do que você já era. Interessante, ninguém disse amém. Você tem que ser uma pessoa maior e melhor do que você já é. Você não pode ser uma pessoa... não gosto de fulano. Não gosto. Não gosto. Não. Ela é metida. Não, ela é metida. Ela é metida. Tu viu que ela levantou a voz para mim? Pronto. Para você ser discipulador, você tem que ser amoroso. Amoroso. Amor. Comunicação, relacionamento, cuidado. Como é bom você ver, né? Minhas filhas, Ruth e Raquel, cuidando de filhos. Né? Agora chegou a vez delas serem mães, terem cuidado. Né? Como é bom isso. O amor, a paciência. Neto é maravilhoso, mas para mim tem 2 horas. 2 horas de neto tá bom demais. 2 horas de neto, meu irmão, é bom demais. 2 horas e 1. Eu já fico assim agoniado. A minha esposa, eu confesso a você que a minha esposa tem uma paciência, meu irmão. É impressionante. É mulher. Seja amoroso, seja sensível. Sensível. Eu estou ensinando para você como é que você torna uma pessoa, como é que você faz com que uma pessoa tenha carinho por você. Perceba que você a ama, porque deixa eu te falar, eu posso não gostar da igreja, mas eu não vou abandonar quem me ama. Eu não vou abandonar minha família. O problema é que a igreja muitas vezes entra numa de multiplicação, esquece de ser família. Nós não queremos ser igreja multiplicadora, nós queremos ser família multiplicadora. É diferente. Quando você tem essa percepção de família, você é sensível. Né? Desculpe estar dando esse exemplo, mas a mãe, quando olha o menino, o pai, quando olha o menino, ele entende a necessidade do garoto. Seja sensível à necessidade, que não é a sua necessidade. Não precisa ser igual a você. Amém. Estou passando. Você mede a pessoa por você. Uma vez um pastor nosso foi passar férias em Recife e tinha lá, a praia em Recife ela é rasinha, tinha um cara se afogando no raso. Não, ele falou que a água estava dando um pouquinho acima do joelho. E o cara, socorro, socorro. Aí o cara, levanta, estou morrendo, socorro, me salve, Não, aconteceu isso. Aí ele agarrou o cara e levantou o cara. Aí você olha pro cara assim, levanta. Levanta, meu irmão. Não dá, o cara, não dá. O cara é paralítico aqui, ó. Claro, o cara devia estar ali com droga, com bebida, alguma coisa assim, né? Mas emocionalmente falando, o cara é paralítico. Quantas pessoas chegam para você, né? Quantas pessoas, eu sou pastor, já vi tantos, o cara fala inglês, francês, italiano, nasceu num berço de ouro, não sei o quê, chega para você, eu não consigo fazer nada na minha vida. Eu não consigo romper na minha vida. O cara sabe tudo. Mas você tem que... Tá.
Então, aprende a dar um passo. Aprende a dar um passo. Aprende a dar dois. Aí você fica assim, corre! Não, cara, não dá conta de correr. Seja sensível. Seja sensível. Ninguém é parecido contigo. Ninguém é parecido com você. Eu tenho certeza que ele tem dificuldades que você não tem, ele tem qualidades que você não tem. Tenha paciência, seja amoroso, seja sensível. Eu quero explicar para você que quando você chegar no final do ano, a sua célula vai ter mais gente do que começou. Porque se você não tiver essa sensibilidade, você vai trocar 6 por meia dúzia. Porque quando chega assim, fala assim, e aí, como é que é? A célula está em pé. Não, tem uma célula. Pô, multiplicou? Não. Tem uma coisa que está faltando. Às vezes, eu estou conversando com a Lucimar, falei, Lucimar, às vezes eu tenho a impressão que a igreja quer ter célula como um evento. Eu fiz a minha célula, foi maravilhosa, nossa, foi boa demais, nós conversamos, rimos, puxa vida, oramos e não sei o quê. E daí? Formou discípulo? Porque Jesus não falou para eu fazer convertido, formar convertido, ele falou para formar discípulo. Você sabe qual é a definição para discípulo? Qual é a definição para discípulo? Conta para mim. Aprendiz. Seguidor de Cristo. Eu vou me matar. Me dá uma corda. Eu sou o primeiro pastor que vai se enforcar ao vivo para todo o Brasil. Qual é a definição de discípulo? Aprendiz. Quê? Seguidor. Eu já ia tirar o chicote agora, mas a minha querida falou assim, seja amoroso. Já ia tirar o chicote. Pá! E você... Gente, eu já ensinei isso aqui. A definição de discípulo é aquele que forma discípulo. Seguidor de Jesus, eu posso ser seguidor de Jesus, por quê? Porque eu sou convertido. Eu posso sentar nessa cadeira, passar minha vida inteira e não ser discípulo. Porque discípulo é aquele que forma discípulo. Discípulo não é aquele que senta e escuta. Discípulo é aquele que senta, escuta, obedece e forma outros. Lembra o Rabino? O Rabino fala assim, esse cara tem potencial de multiplicar o que eu estou ensinando, então eu vou ensinar para ele. Então, se você não tem... Você tem que ter essa expectativa, pegando a carona aqui, expectativa de formar outras pessoas seguidoras de Jesus. Amém. Que vão fazer a mesma coisa que você aprendeu. Seja sincero, aprenda a ser sincero. Sem machucar, sem ferir. Seja amoroso. Seja discreto. Seja paciente. Cuidado para não dar a aparência do mal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu uma vez fui resolver um problema lá no centro da cidade. Levei 2 rapazes que estavam frequentando a igreja. Aqui, quando logo que a Sara Nossa Terra chegou aqui na Barra da Tijuca. E eles falaram, não, pode deixar, eu levo o senhor lá, eu conheço todo mundo, não sei o quê, vamos resolver o problema. Era na SEDAI o problema. Vamos lá. Aí os 2. Aí nós fomos. Aí eu estava falando para eles sobre Sara Nossa Terra, eles eram de outra igreja, aquele papo, né? Vieram para morar na Barra, acharam a nossa igreja, aquela coisa, tá conhecendo a igreja, conhecendo Sara Nossa Terra, não sei o quê, papapá. Aí eu entrei eles falaram assim, a gente quer ir no banheiro. Aí eu entrei no restaurante, né? Tinha assim a bancadinha do restaurante, aí eles foram para o banheiro, eu olhei para o garçom e falei assim, apontei para a máquina de café e fiz assim. E estou de costas. Quando eles chegam, aí eles falam assim, pô, Sara Nossa Terra é diferente. O cara tinha botado uma pinga para mim.
Pô, essa nossa terra é diferente. Eu falei, não, gente. Cara, eu liguei pro garçom. Botei pra máquina de café. Ah, não, só apontou, foi pra não sei o quê. Só apontou, foi pra... Eu falei, não, botei pra máquina de café e fiz assim. Pô. Traz um café, vai. Os caras assim, poxa, essa nossa terra é diferente. Cuidado com a aparência do mal. Cuidado. Não, seja um encorajador, nunca um crítico. Seja um encorajador, nunca um crítico. Sabe o que destrói um relacionamento? É quando um discipulador fica dizendo, eu te falei. Eu te falei. Lembra que eu te falei? Eu te falei. Lembra disso? Eu te falei. Geralmente, quando você cria uma certa maturidade, tu olha um cara, vê o cara fazendo tal coisa, tu sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, um ano. Batata, tu sabe. Não é nem palavra de conhecimento, nem assim diz o Senhor, nada disso. É experiência. Mas, cara, quando o cara erra, essa palavra não vai ajudar muito. A sua palavra sabe qual é? Estamos juntos. Vamos sair dessa junto. Vamos orar. Deus vai te dar uma... Vambora. Levanta, eu já errei também. Vambora. Pontual e cumpridor da palavra. Vocês estão achando... Eu estou sendo muito pé no chão aqui, porque são coisas simples que atraem as pessoas. Né? E são coisas simples que afastam as pessoas. Porque a minha pergunta é... Gente, olha só, vamos fazer uma conta burra aqui. Evangélicos no Brasil, 50 milhões. Habitantes no Brasil, 200 milhões. 220, né? Vou dar 200 milhões, arredondar, 200 milhões. Se cada um de nós conseguir 3, a gente evangeliza o Brasil. Se cada um de nós formar 3 discípulos, acabou a conta. Acabou. Pronto. Fechou. Mas por que nós não conseguimos? Se cada um de nós conseguir 1 por ano, discipular uma pessoa por ano, nós vamos curar esse Brasil. Sarar esse Brasil. Mas por que a gente... Tem alguma coisa que não engata, tem um troço que não aguenta, tem um negócio assim que as pessoas têm um prazo de validade. Está errado. Por isso que eu digo, são coisas simples que afastam as pessoas, que magoam as pessoas. Seja perseverante, mas amoroso. Perseverante, mas amoroso. Cara, faltou a célula. Aí tu liga de manhã, no dia seguinte. Aí, meu irmão, pô, estava tudo preparado para você, fizemos lanche, tu não apareceu. Como é que é, cara? Escuta só, quando alguém está num processo de conversão, essa pessoa está num processo de deixar um núcleo de amizade, sim ou não? Um núcleo de amizade, como é que é, meu irmão? Como é que vai? Vambora, não sei o quê, babalada, futebol. Ali não tem cobrança. Mas quando vai para a igreja, passa a ter cobrança. E aí? O cara não fica. Por quê? Estou ligando para perguntar para você, está tudo bem contigo? Tá. Estamos orando por você, sentir sua falta. Um beijo no coração, boa semana. Está com um tempinho, vamos sair junto, vamos conversar. Entendeu? Chama o cara, vem cá, o que você está fazendo sábado à tarde? Nada? Vem lavar o meu carro aqui. Vem lavar meu carro. Entendeu? Vou dar uma lavagem aqui. Vamos lá, né? Traz um short aí, vamos lavar o carro. Vamos fazer compra. Tinha um pastor lá em Brasília que ele detestava fazer compras. O que ele fazia? Discipulado. Ele pegava um com a listinha, outro com o carrinho, e estava da onde rabino e 2 talmidinhos atrás. Mas é o quê? Estamos juntos, conversando, trocando ideias. Seja cheio de fé e perseverança. Seja cheio de fé e perseverança. O problema não resolveu? Vamos orar. Isso. Vamos caminhar na praia.
né? Tenha um coração de pastor. Um coração de pastor é que ensina o discípulo a pedir, a crer, perseverar. Você ensina para ele, Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Cuidar de filhos é o nosso alvo. Nosso alvo é cuidar de filhos. Por isso, meu querido, se você esqueceu tudo que eu falei, mas se você não esquecer isso, eu fico satisfeito. Nós precisamos de um coração de pastor. Coração de pastor, coração apaixonado. Um coração de pastor que ora, pastor que chora. Que chora. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram assim, estou muito chateado. O que foi? Fulano de tal saiu da igreja, eu estou abatido. Isso alegra meu coração, sabia? Isso alegra meu coração porque é esse coração que faz com que nós tenhamos pessoas na igreja como família. Porque nós somos apaixonados por elas. Eu te amo. Hoje eu tinha todas as desculpas para ficar na cama, mas estou aqui. Daqui a pouco eu vou cair, pum. Mas por quê? Porque é a paixão do chamado, a paixão do propósito. Paixão. Paixão de ver vocês crescendo. Paixão de ter vocês tendo discípulos. Paixão de vendo pessoas fazendo vocês... tendo vocês assim, como, com grande amor e carinho, porque vocês são os seus pastores, vocês são os seus discípulos. Tem um pastor na Colômbia lá, é o pastor da Colômbia, qual é o nome dele? Castelano. Não, é o Fajardo. Fajardo, ele prega todo ano, pregava, né? Todo ano na convenção, todo ano ele dava esse exemplo. Todo ano ele falava a mesma coisa. Fizeram uma festa para um homem, para um marinheiro. Por quê? Porque esse marinheiro, um dia, numa tempestade, pulou do navio e salvou um garoto que tinha caído do navio. E aí fizeram uma festa para ele um dia, para entregar. Anos depois, o garoto já tinha virado um rapaz, a mãe queria fazer uma homenagem para o marinheiro. E fizeram uma homenagem para o marinheiro. E ali estava todo mundo que estava no barco, estava ali. Todo mundo que era tripulante, todo mundo que era passageiro estava ali. E deram a passagem, deram uma plaquinha, todo mundo fez um discurso, o senhor foi corajoso, o senhor foi corajoso, o senhor foi corajoso, o senhor foi corajoso. Aí deram a palavra para ele assim, bom, já que está todo mundo aqui, hoje vocês vão me dizer uma coisa que eu quero muito saber, e eu nunca soube, eu quero perguntar, eu quero que vocês digam. Quem é que me empurrou? Quem foi que me empurrou? Então, querido, nosso ministério aqui é empurrar vocês. Formar sua célula. Vocês sabem que minha esposa faz aniversário dia 25 de janeiro, eu faço aniversário segunda-feira, 6 de fevereiro. Muito obrigado. Obrigado. Meus queridos pastores e líderes aí fizeram deram uma oferta, um presente para nós, só que fizeram coisa errada porque botaram na conta dela, não botaram na minha. Porque ela disse que se botasse na minha conta eu ia comprar viga para construção. Se pode, uma coisa dessa. Eu ia comprar mesmo. Ia comprar viga. Falei assim, um presente que vai para a eternidade. Né? Mas, se você perguntar para mim qual que é o presente que eu quero, é você abrir uma célula e formar discípulos. Tudo na igreja tem que ter discípulo. O louvor tem que ter discípulo. Nós temos que ter mais de uma equipe, mais de 2 equipes, mais de 3 equipes. Nós temos que ter um coração de desespero. Senhor, me dá discípulo, Senhor. Me dá discípulo, Pai. Senhor, me dá discípulo, Senhor. Bispo Rodovalho agora quer abrir igreja na Venezuela. Ele está gritando, Senhor, me dá discípulo, Senhor. Senhor, me dá discípulo, Pai.
Eu quero abrir igreja. Eu vou ficar muito emocionado no dia que eu estiver chorando, porque um discípulo largou o aprisco, foi embora. Eu quero ver você apaixonado pelas pessoas. Você quer ver uma coisa? Por favor, não se ofenda com o que eu vou falar agora. Por favor, não se ofenda com o que eu vou falar agora. Às vezes acaba o culto, vocês vêm conversar com a gente. Enquanto tem milhares, centenas, milhares de pessoas que estão aí, que precisavam ser abraçadas por vocês. Vocês têm que acabar o culto, procura alguém. Está chegando alguém, quem é essa pessoa? É primeira vez, segunda vez? Quem é? Deus te abençoe, como é que faz? Tem que ser assim, porque quando as pessoas chegam, eu tive essa experiência. Quando eu era solteiro, vivia viajando em tudo que era cidade, com minha Bíblia debaixo do braço, eu visitava muitas igrejas. Tinha igreja que me recebia muito bem, tinha igreja que, as que me recebiam muito bem, eu voltava. Porque alguém falou, quem é você? Muito bem, muito prazer, o que você está fazendo? Ah, que legal, que bacana, não sei o quê. Fulano, aqui é o Francisco do Rio de Janeiro, não sei o quê, papapá. Sabe, vocês saem do banco de vocês, vai para aquele grupinho, aquela panelinha. Não. Ué, vocês têm que... Ele não falou, de fazer discípulos? Cadê? Onde é que está seu discípulo? Quando você estiver na igreja, cadê teu discípulo? Quando estiver na adoração, mete a mão na cabeça do cara, mete a cabeça da pessoa, ora por ela. Ué, ela tem que ser protegida por você, guardada por você, acompanhada por você. Você não pode ser um Rolling Stone da vida, uma pedra rolante que fica... Não, você tem que ser encaixado no muro de Deus. E o teu propósito é pegar essas pedras e encaixar no muro. Essa é a igreja que nós queremos ter. Então, ore, chore, jejue por isso. Senhor, me dá um coração de pastor. Senhor, me dá um coração de pastora. Senhor, me dá um coração de pastor. Porque quando você tiver um coração de pastor, meu querido, você vai formar outros com coração de pastor. Você não veio aqui para formar discípulos para sarar a nossa terra. Você veio aqui para formar discípulos para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé só um minuto. Agora quem é? Luiz Manuel? Raquel, Ruth, mãe de Daniel, mãe de Letícia. Eu adoro quando a Ruth diz não para o neto meu. Entendeu? Quando o menino chega, ela não. Não vai fazer. Não vai fazer. Não, porque não pode. O que ela está formando? Um discípulo. Um caráter. Mas o menino vai embora? O menino pega a trouxinha e vai embora? Foge de casa? Não, por que não? Por que ela não foge? Família. Não vai embora porque é família. Família. Obrigado, gente.